Muito obrigado por assistir nossos vídeos. O nosso canal é um espaço de difusão de oficinas livres, com vídeos do nosso acervo abordando os conteúdos técnicos dos processos de usinagem e automação, assim como para diversos outros segmentos das indústrias. Neste vídeo de hoje, irei demonstrar virtualmente uma máquina de usinagem com 5 eixos simultâneos, abordando um assunto sobre o planejamento de aquisição de uma máquina. Para solicitar nossos trabalhos, entre em contato com a RS Cog Engenharia. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curta e comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns dos aspectos importantes para se definir e comprar uma máquina CNC de 5 eixos. Aliás, você que chegou agora no canal, você sabe o que é um eixo de máquina CNC? Se não, vou tentar exemplificar. Sempre quando ouvimos falar sobre tecnologia de centros de usinagem de 5 eixos, a conceituação da palavra eixo tem um modo simples de se entender. O que é um eixo CNC? Basta referenciar-se de cada movimento possível na direção de um dos eixos do sistema cartesiano, de modo consecutivo. Ou seja, se a máquina pode se movimentar na direção x, y e z, ao mesmo tempo, esta é uma máquina considerada de 3 eixos simultâneos. Porém, se esta máquina movimenta-se apenas em 2 eixos consecutivamente, ou só movimenta-se o terceiro eixo quando um dos outros 2 estiverem parados, então esta máquina, apesar de ter 3 eixos, dizemos que o CNC tem 2 eixos e meio. O movimento do eixo, que denomina esta máquina como meio, é conhecida pelo movimento não contínuo ou indexado. É comum encontrarmos máquinas de 2 eixos e meio, que só atuam um eixo quando os outros eixos estão parados. Agora surgiu outra dúvida: quais são estes tais eixos adicionais? Então vou me estender mais um pouco e falar sobre os outros 3 eixos opcionais. Além do X, Y e Z, que são os conhecidos como eixos lineares primários. No caso de uma máquina de 5 eixos, os outros 2 eixos são os eixos rotativos ou giratórios, ou ainda, eixos angulares. Estes eixos se movimentam em torno de um dos 3 eixos primários, do seguinte modo: se girar em torno de um eixo paralelo ao eixo X, este levará o nome de eixo A. E se girar em torno do eixo Y, se chamará eixo B. E se girar em torno de Z, por consequência, será o eixo C. Então entendemos que os 3 primeiros eixos são lineares, sendo X, Y e Z. E os 3 secundários são os eixos rotativos A, B e o C. A quantidade de eixos não para por aí, pois pode haver máquinas de até 15 eixos, em casos muito especiais, e não seria interessante avançar além disso neste vídeo. Ou seja, seria uma boa matéria para discutir outrora. Esta aula foi só para vocês entenderem o que são os eixos em um centro de usinagem. Retomando o assunto do vídeo de hoje, sobre o planejamento para a aquisição de uma máquina de 5 eixos. Vamos citar um exemplo. Uma empresa está procurando melhorar o desempenho e a qualidade dos produtos usinados em sua fábrica. Então está na hora de modernizar e investir na aquisição de um centro de usinagem CNC de 5 eixos. Muitos de vocês, é natural que seja esta a primeira ação: sair por aí procurando equipamentos de última geração, com capacidades de comprimentos de eixos que no mínimo superam o tamanho da peça, e sempre vai atrás de equipamentos modernos para ter um suposto desempenho e qualidade de suas peças usinadas na sua empresa. Vai especificando a máquina com base no tamanho externo da peça e sai dizendo: eu estou procurando um centro de usinagem multitarefa que tenha curso em X de tantos milímetros e curso no Y de tantos milímetros e a indexação da mesa de tantos graus e coisa e tal. E se for perguntado qual o objetivo da máquina? O centro de usinagem multitarefa que procuramos é para melhorar o processo de fabricação de uma peça que era usinada em várias operações separadamente, em equipamentos como torno e centro de usinagem, e algumas partes do processo estavam sendo usinadas em uma fresadora manualmente. No mercado global haverá vários representantes no Brasil, com vários subrepresentadas no mercado nacional, com equipes com larga experiência comercial, com desejo de trazer ao mercado brasileiro novas máquinas, de fabricantes de máquinas existentes no exterior. Serão dezenas deles que propõem-se a vender a máquina solicitada. Para o vendedor, já está tudo certo. Basta inserir uma margem sobre o produto, depois enviar um PDF, ofertando para você o que há de melhor e mais moderno no mundo no segmento de máquinas. Porém essas super máquinas sempre não têm o melhor custo-benefício. No fim o negócio fica mais inviável. Ao meu ver, essa tarefa de definir um equipamento não é tão simples assim. A verdade é bastante frustrante quando precisamos trocar alguns equipamentos e mudar todo o processo de fabricação que usávamos em nossa fábrica. Pelo fato de termos sempre uma grande dor de cabeça na hora de configurarmos a máquina, depois fixar a peça,
ferramentar e programar, e depois startar um centro de torneamento multitarefa, ou um centro de usinagem vertical ou horizontal de 5 eixos. Muitas vezes o produto a ser usinado. Parece que os 5 eixos que tem na máquina não são suficientes para que possamos concluir a peça em apenas 2 setups, que são ideais em peças mais comuns. Entre muitos outros detalhes, dependendo do modelo de máquina, que seja a base como um torno, pode demandar de ferramental especial, que tem custos altíssimos. O fornecedor da máquina. Com certeza você terá dificuldade em encontrar um vendedor que lhe dê a atenção desejada, principalmente quando falamos, por exemplo, do centro de usinagem CNC de 5 eixos e seus opcionais de máquinas em questão. No meio dessa confusão, nos comprometemos em ter que confiar no vendedor, que sempre no seu discurso diz que tem uma larga experiência comercial, mas nenhuma informação técnica bastante para se observar todos os detalhes de sua peça. Por fim, você irá comprar uma máquina superdimensionada, que custará muito mais que o seu planejamento. É importante destacar que estamos mencionando aqui que entre meio a essa conversa é de amadores. Para implementar a futura máquina de 5 eixos no chão de fábrica, primeiro devemos entender que são as pessoas que utilizam as máquinas. E toda mudança é sempre bem conturbadora até mesmo para alguém experiente. Podemos sempre nos sentir muito inseguros quando operamos máquinas desconhecidas. É necessário conhecer bastante um programa de 5 eixos e saber interpretar estes movimentos de interpolação entre eixos lineares e rotativos. Depois verificar as implicações cinemáticas, tentando entender o que ocorre com a peça e a ferramenta dentro da máquina quando os movimentos atuam em eixos mistos, ou seja, lineares e rotativos simultaneamente. Saber de tudo isso, sem causar algum dano à ferramenta ou ao dispositivo de fixação da peça, faz a diferença no conhecimento do programador dos centros de usinagem de 5 eixos. Afinal de contas, muitas vezes ficamos perdidos ao tentar fazermos a compra de algum equipamento para nossa fábrica, principalmente quando os equipamentos vão se tornando cada vez mais modernos e diferentes. E se sua empresa quer adquirir tal equipamento da maneira correta? Se você estiver pensando em comprar o centro de usinagem de 5 eixos pela primeira vez, vou logo dar as dicas. O primeiro passo é buscar uma parceria com um desenvolvedor de processos profissional, como nós. E então, elaborar um processo de usinagem robusto, que lhe dê confiança de retorno para o tal investimento em questão. Observe a simulação em 5 eixos simultâneos. Entendendo melhor o processo de usinagem, é o que facilita para você escolher a máquina, seja ela tendo sua base original, provinda de um torno, ou centro de usinagem de 3 eixos com 2 eixos rotativos, outro tipo de modelos de centros de usinagem de 5 eixos. Para implementar uma máquina no chão de fábrica, é necessário conhecer bastante a elaboração de um programa CNC de 5 eixos. A assessoria não dada aos programadores inexperientes em máquinas de 5 eixos costumam causar danos aos ferramentais e na máquina. São os mais comuns. Entre as pequenas incidências, as constantes colisões de suportes de ferramenta com a peça ou com a fixação da peça. De modo que ocorra, isso pode danificar a máquina. Justamente por isso é natural que seja não a segunda opção, e sim a primeira. É investir no CAD/CAM antecipadamente e tirar a sua peça do papel para trabalhos digitais. Que, no entanto, os programadores precisariam mesmo conhecer um pouco disto tudo. Se bem planejado, é um serviço de ponta, que faz os programadores se sentirem confiantes e confortáveis. Se não o fizer, quando o equipamento chegar, não rodará, por falta de experiência dos programadores com o novo CNC. E se pressionar, com certeza irão bater a máquina. Então, antes de investir em uma máquina, uma grande vantagem que se destaca neste tipo de processo de usinagem virtual é que criamos o processo do chão de fábrica virtual, na telinha do computador. Conheça um pouco mais sobre as técnicas de usinagem com máquinas de 5 eixos virtuais, usufruindo melhor das suas habilidades com os eixos simultâneos. Não precisamos mais ficar nessa confusão toda, usando da mais alta tecnologia virtual de hoje no mercado, com inteligência artificial à nossa disposição. Veja como ficou fácil trazer todo o ferramental do chão de fábrica para dentro de uma máquina virtual e definir o tipo de máquina ideal para usinagem de uma peça, podendo definir também a dimensão correta dos eixos do equipamento, o tipo e tamanho de ferramentas de corte. Fazendo assim, você terá a certeza de que estará garantindo que sua máquina real responda da forma que deveria, proporcionando o melhor desempenho. Esta é a maneira correta de conduzir um processo de compra de qualquer máquina. São fórmulas de sucesso das grandes empresas. O DMSS, Estudos de Simulação da Manufatura Digital, é mais que uma simples simulação. A transformação dos processos do chão de fábrica em virtuais.
fica uma pergunta: como usar virtualmente? No caso de execução do processo de usinagem da peça real, pode virar uma ferramenta indispensável. Lembrando que esta ferramenta digital percorre a rede da internet, em casos que o programador e o operador podem estar em locais bem distintos. Porém, ambos os envolvidos terão a mesma visão do processo sendo executado. É mais simples quando você consegue enxergar as coisas antes que elas aconteçam. Não perca tempo. Entre em contato com a RS Cog Engenharia. Adquira sua máquina digital, contemplando a virtualização real de todos os processos industriais. E conheça nossas soluções completas para melhor atender suas exigências, criando uma simulação realista de trabalhos dos seus centros de usinagem. Você pode ver e obter um conhecimento genuinamente novo. E aprenda a enxergar você mesmo o melhor desempenho no custo-benefício, conforme a sua demanda de fabricação. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like.